Diferentemente do nitrogênio, que ele é recomendado de acordo com a expectativa de produção, o fósforo ele é recomendado em função da análise de solo. Então você vai verificar quanto de fósforo tem e qual seria a recomendação para a necessidade daquela planta e, consequentemente, assim você vai fazer este processo. O fósforo ele tem uma função no crescimento inicial da raiz, esse crescimento, influenciando o vigor da planta e a precocidade da cultura, ou seja, o estabelecimento mais rápido dessa cultura. As funções, ele está presente aí no ciclo de energia, que é o ATP, que é responsável aí, é a molécula, a moedinha energética que move toda a planta, seu sistema respiratório, seu crescimento vegetativo, né? Seria a energia gasta pela planta. Ele também está responsável, né, o fósforo, por formação de raízes e de sementes e pela floração e maturação dos frutos. Quando você deixa aí de ter quando você tem aí um processo de especificadamente deficiência de fósforo, os primeiros sintomas são um crescimento mais lento, mais devagar, a planta ela demora em comparação com outras plantas que estão bem nutridas. Necrose dos botões florais, o que seria essa necrose? É morte do tecido floral mesmo, né? Necrose lembra necrotério, que lembra morte. E o amarelecimento das folhas mais velhas, conforme nós vamos conferir aqui nessas imagens. Olha aqui, plantas menores com amarelecimento das folhas, né? E aqui você tem a morte, está vendo aqui nessa pontinha dessa bráctea, dessa imagem? Na bráctea dessa imagem aqui, ó, nós temos um escurecimento aqui, uma morte, um secamento aqui do botão floral. Então tudo isso é característica da falta de deficiência de fósforo. Além mesmo, ó, de uma coloração aqui mais escura em algumas folhas mais novas também. Ele também é recomendado em função da análise de solo, conforme o fósforo. E ele está responsável pelo aumento da atividade assimilatória da folha, ou seja, de absorção de nutrientes e também da absorção da luz solar. Então, as funções está relacionado com a produção de frutos, uma relação de água na planta, absorção, devido a esse aumento da atividade assimilatória da folha, né? Também absorção de água e também respiração, produção de carboidratos e também responsável pelo processo fotossintético. Quando nós deixamos e temos um sinal de que falta nutriente, o que nós vamos verificar, principalmente a partir da frutificação? Uma clorose internerval no terço médio da planta, ou seja, dividimos a planta em três, superior, médio e baixeiro. Então, na parte média, nós vamos verificar, aí onde ficam mais os frutos, essa clorose internerval. O que é uma clorose internerval? É o que nós estamos enxergando nessa figura aqui. Parece muito um sintoma de uma doença, né? Que é a questão dessa clorose, mas isso aqui é uma deficiência de potássio, onde você verifica que as nervuras centrais dessa folha elas permanecem inteiramente verde, enquanto o limbo foliar ele vai modificando. Ele vai tomando uma coloração mais amarelada, principalmente de pontuações. Nas fases mais avançadas dessa deficiência, você pode ver o esbranquiciamento das folhas. Elas vão perdendo essa característica de coloração verde e amarelada. A diminuição na produção de raiz e também de folhas. E a menor produção de botões florais, uma vez que o potássio está relacionado intimamente ligado com a produção de frutos. Então são danos intimamente severos acontecendo devido aí à falta de potássio. Aqui nós verificamos, ó, olha para a gente ver, um estado, né, que as plantas começam até mesmo a queimar a sua bordadura, né, que a gente chama então de, na verdade as folhas do baixeiro acontece isso, e a gente verifica essa murcha aqui com esse amarelecimento que a gente chama até de fome de potássio, onde, né, está drástica e possivelmente a falha devido então a potássio. Quando eu falei de micronutrientes para vocês, todas as plantas elas têm a necessidade de nutrientes e algumas elas têm os nutrientes específicos que outras não.
No caso do algodão, um nutriente específico, na verdade um micronutriente específico para essa cultura é o boro. Ele se tornando como um elemento químico essencial, que sem a presença dele a planta ela não consegue, de uma certa forma, chegar à sua fase final. Então o boro, né, ele tem a sua quantidade de ser exigido, nós vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. E a deficiência de boro, ou seja, a falta de boro, ele causa abortamento do botão floral, superbrotamento e morte dos ponteiros. No caso, o que nós estamos verificando aqui nessas imagens? Então, aqui nessas imagens nós estamos verificando, né, abortamento mesmo do botão floral, especificadamente, e aqui um superbrotamento, né? E não verificamos essa imagem, mas aqui poderia haver então morte de alguns. Então, tudo isso nós vamos verificar essa deficiência ou não através do quê? Primeiro da análise de solo que é realizada. Então, posterior análise de solo, a gente vai poder verificar a aplicação desses nutrientes para que evite então a falta e leve essa planta então a um processo de deficiência nutricional.